O milionário voltou furioso do trabalho e viu a empregada dentro de uma piscina com os seus gêmeos. A primeira coisa que ouviu foi o riso. Não a viu, não a compreendeu, não soube de onde vinha, mas ouviu-a do outro lado da porta do jardim e algo dentro do seu peito parou bruscamente, porque aquele som não existia na sua casa, não há 2 anos. Arturo Mendoza tinha o maxilar cerrado, os nós dos dedos brancos sobre a pasta de pele que carregava na mão direita e uma dor de cabeça que pulsava atrás dos olhos desde as 3 da tarde, desde que o cliente mais importante do seu escritório de arquitetura em Angelópolis lhe dissera ao telefone com aquela voz gélida que usam os homens que lidam com dinheiro que o projeto estava cancelado. 4 meses de trabalho, 14 plantas, 3 maquetes, tudo ao lixo por um erro de cálculo que alguém da sua equipa tinha cometido e que ninguém se tinha dado ao trabalho de rever. Arturo saíra do escritório sem falar com ninguém. Subira para a sua caminhoneta preta, conduzira pelas ruas de Puebla com a vista fixa no pavimento e chegara à sua casa em Lomas de Angelópolis com uma única ideia na cabeça: silêncio. Precisava de silêncio. Precisava que a casa estivesse em ordem, que tudo estivesse no seu lugar, que nada se movesse de onde ele o tinha deixado, porque quando o mundo se descontrolava lá fora, a única coisa que a Arturo Mendoza lhe restava era controlar o que acontecia lá dentro. E então ouviu a risada, abriu a porta do jardim e ficou cravado no batente como se lhe tivessem colado os sapatos ao chão. A piscininha inflável estava no meio da relva. Uma dessas piscininhas baratas de plástico azul que se compram na feira por 200 pesos. Cheia de água até a metade, com a relva à volta, salpicada e escura de umidade, e dentro da piscininha, sentada com as pernas cruzadas e o uniforme de trabalho encharcado até ao pescoço, estava Socorro. O tecido azul do uniforme colava-se ao corpo como uma segunda pele. O avental branco já não era branco, mas sim transparente de água, e o cabelo, que sempre trazia preso numa trança, caía solto sobre os ombros, escorrendo gotas que lhe rolavam pela cara enquanto ela ria. Ria de boca aberta, de olhos fechados, com os ombros a sacudirem-se, com uma risada que lhe saía de um lugar tão profundo do corpo que parecia que a levava anos a guardar e finalmente a tinha deixado sair. Joaquim estava de pé dentro da piscininha com a água até aos joelhos e atirava-lhe água à cara com as 2 mãos abertas com uma força e uma alegria que Arturo não lhe conhecia, porque Joaquim era o gêmeo que sempre queria correr, gritar, atirar coisas, mas que tinha aprendido a não o fazer, porque nesta casa não se fazia barulho, nesta casa não se molhava o chão, nesta casa não se gritava. Mas agora Joaquim gritava carrapuço de riso, com essa risada aguda e descontrolada que só tem as crianças de 3 anos quando o mundo inteiro é uma brincadeira e a água espirrava por todo o lado. E Socorro fingia afogar-se cada vez que lhe caía água na cara e afundava-se até o queixo a fazer bolhas. E Joaquim ria mais forte, e o jardim inteiro cheirava a relva molhada e a tarde de verão em Puebla. Mas foi Matias quem lhe tirou o ar dos pulmões. Matias, o outro gêmeo, o que não ria, o que não tinha rido desde que a sua mãe se tinha morrido há 2 anos, desde aquela manhã de fevereiro em que Arturo teve de explicar a 2 crianças de 1 ano que mamã já não ia voltar, sem saber como se explica isso, sem saber se o tinham entendido. Matias, que desde esse dia carregava uma manta azul para todo lado, uma manta de algodão gasta que tinha sido do berço, que arrastava pela casa em silêncio, que abraçava para dormir, que apertava contra o peito cada vez que algo o assustava, como se essa manta fosse a única coisa que restava dela. Matias estava sentado no colo de Socorro, encostado ao ombro dela, com os olhos fechados e um sorriso suave nos lábios. Não era uma risada, não era uma gargalhada como a de Joaquim, era algo mais calmo, mais profundo, mais difícil de explicar. Era o sorriso de uma criança que pela primeira vez em 2 anos estava em paz, e na mão direita Matias tinha um patinho de borracha amarelo e a manta azul estava atirada na relva. Não nos seus braços, não contra o seu peito. Atirada na relva a meio metro da piscininha, molhada, abandonada, esquecida. Arturo viu essa manta na relva e algo se moveu dentro dele. Algo que não soube nomear. Algo que lhe apertou o peito de uma maneira diferente da raiva do trabalho,
porque essa manta não tinha saído dos braços de Matias em 2 anos, nem para tomar banho, nem para comer, nem para dormir. E agora estava na relva molhada, e Matias estava a sorrir nos braços da empregada com um patinho de borracha na mão. Mas Arturo Mendoza não era um homem que soubesse parar quando algo lhe doía. Não era um homem que soubesse separar uma dor de outra. A raiva do projeto perdido, a humilhação da chamada, as horas de tensão acumulada nos ombros. Tudo isso lhe subiu pelo peito como uma onda escura que arrasou com o que estava a ver e o converteu noutra coisa. Porque o que Arturo viu não foi a risada dos seus filhos. O que viu foi desordem. O que viu foi a empregada fazer algo que não lhe competia. Água por todo o jardim. As crianças molhadas quando não deviam estar molhadas. O horário quebrado, as regras quebradas, o controlo quebrado e gritou do batente da porta com uma voz que saiu mais forte do que pretendia, mais dura do que queria, mais fria do que um pai deveria usar jamais diante dos seus filhos de 3 anos. O que está a acontecer aqui? O silêncio caiu sobre o jardim como se alguém tivesse apagado o mundo. Joaquim deixou de espirrar água. As suas mãos ficaram abertas a meio caminho, suspensas sobre a água, e os olhos abriram-se redondos a olhar para o pai com uma expressão que não era de medo ainda, mas de confusão, como se não entendesse por que o barulho tinha parado. Socorro levantou a cabeça de golpe, e algo se lhe endureceu no rosto, algo que lhe apagou o riso dos lábios num segundo, como se o tivessem apagado com um interruptor. Ficou imóvel, sentada na piscininha com a água a pingar-lhe do cabelo, a olhar para Arturo com os olhos quietos de alguém que sabe que acabou de cometer um erro que lhe pode custar o trabalho. Mas foi Matias que partiu o momento em 2. O menino abriu os olhos devagar, como se voltasse de um lugar distante, para onde não queria regressar. Olhou para o pai, olhou para o rosto de Socorro, olhou para as suas próprias mãos, soltou o patinho de borracha que caiu na água com um som oco que ninguém ouviu. Esticou o braço para a relva, recolheu a manta azul molhada e apertou-a contra o peito com as 2 mãos, com a mesma força, desesperada de sempre, e deixou de sorrir. O sorriso saiu-lhe do rosto, igual como tinha chegado, devagar, como algo que se apaga sozinho. E os olhos de Matias, esses olhos escuros que tinham estado fechados em paz há 30 segundos, voltaram a ser os olhos de uma criança que carrega algo que não deveria carregar. Arturo ficou parado na porta com a pasta na mão, com o fato impecável, com o maxilar cerrado, e não se deu conta do que tinha acabado de fazer. Não se deu conta de que a risada que tinha ouvido do outro lado da porta era o primeiro som de alegria que existia naquela casa em 2 anos. Não se deu conta de que o patinho de borracha, que agora flutuava sozinho na água, era a primeira coisa que Matias tinha segurado voluntariamente que não fosse a manta azul. Não se deu conta de que tinha matado com um grito o que 8 meses de Socorro Lopes tinham construído em silêncio, com paciência, com canções enquanto esfregava o chão, com brincadeiras inventadas às escondidas, com uma ternura que ninguém lhe tinha pedido e que ninguém lhe pagava. A única coisa que Arturo sabia era que a sua casa estava fora de controlo, e isso era a única coisa que não podia permitir, porque da última vez que perdeu o controlo de algo foi na manhã em que Abril, a sua esposa, saiu de casa a sorrir com as chaves do carro na mão, e 40 minutos depois, um médico lhe disse ao telefone que sentia muito. E desde esse dia, Arturo Mendoza prometeu-se que nunca mais ia deixar que algo lhe escapasse das mãos. Nem um projeto, nem uma porta, nem um minuto, nem um grito dos seus filhos num jardim molhado numa tarde de quarta-feira em Puebla. O que não sabia, o que ainda não podia saber, era que essa tarde ia ser o princípio de algo que lhe mudaria a vida inteira e que a mulher encharcada que o olhava da piscininha inflável, com os olhos cheios de medo, essa mulher que ganhava 6.800 pesos por mês e que vinha de uma aldeia de Tlaxcala de que ele nem sequer sabia o nome, carregava no peito uma história que lhe ia partir a alma em 2. Socorro não disse uma palavra. Levantou-se da piscininha devagar com a água a escorrer-lhe pelas pernas e carregou Matias com um braço e pegou Joaquim pela mão com o outro. Passou por Arturo, sem o olhar, deixando um rasto de gotas no chão de cantaria do corredor, e a única coisa que se ouviu
Foi o som úmido dos seus sapatos contra a pedra e o pingar do uniforme encharcado a cair sobre as lajes como um relógio lento. Matias ia com o rosto afundado no pescoço de Socorro, apertando a manta azul molhada contra o peito. E Joaquim caminhava calado com a cabeça baixa. E, no silêncio desse corredor, Arturo pôde ouvir algo que lhe apertou algo por dentro sem que soubesse por quê. Os pés descalços de Joaquim sobre a cantaria faziam um barulho suave, pequeno, como o de um animal que aprendeu a mover-se sem ser ouvido. Arturo ficou sozinho no jardim. A piscininha inflável continuava ali, cheia de água que já estava a arrefecer com o patinho de borracha a flutuar no centro sem ninguém que o tocasse. A relva estava escura de umidade. Uma sandália de menino tinha ficado junto à mangueira enrolada. O sol da tarde em Puebla ainda aquecia o ar, mas Arturo sentiu frio, afrouxou a gravata com um puxão e sentou-se no banco de ferro que estava junto à buganvília roxa do muro e ficou ali a olhar para a piscininha vazia, sem saber exatamente o que estava a sentir. Sabia que algo não estava bem. A cena que tinha visto, mas algo dentro dele, algo que lhe pesava no estômago como uma pedra, que não podia engolir nem cuspir, mas não tinha palavras para isso. Arturo Mendoza nunca tinha tido palavras para o que sentia. Desde que Abril morrera, as emoções eram coisas que lhe aconteciam ao corpo sem permissão, coisas que empurrava para baixo com trabalho, com rotina, com regras, com a ordem perfeita de uma casa onde ninguém gritava, ninguém chorava, ninguém corria. Levantou-se, esvaziou a piscininha, virando-a sobre a relva, dobrou-a com movimentos mecânicos e guardou-a no quarto de serviço junto aos esfregões e aos galões de cloro. Depois entrou na cozinha, tirou um copo do armário, encheu-o de água do garrafão e bebeu-o de pé sozinho, a olhar para a janela que dava para o jardim, onde há 20 minutos os seus filhos se tinham rido pela primeira vez em 2 anos, e ele o tinha destruído com uma frase de 5 palavras. Às 8 da noite, quando os gêmeos já estavam a dormir e a casa tinha voltado a ser a tumba silenciosa de sempre, soou a campainha. Arturo abriu a porta e encontrou o Sr. Aurélio parado no degrau com um saco de papel da padaria La Flor de Puebla numa mão e um bastão de madeira na outra. Dom Aurélio Mendoza tinha 72 anos. As mãos largas e manchadas do sol do Minentús. Décadas uma camisa xadrez que sempre levava metida dentro das calças e uns olhos pequenos e escuros que viam mais do que diziam. Caminhava devagar desde que o joelho esquerdo lhe tinha começado a falhar, mas as costas continuavam direitas, porque o Sr. Aurélio era dos homens que acreditavam que encurvar-se era render-se. Vivia sozinho numa casa mais pequena, a 15 minutos dali na colônia La Paz, com um jardim cheio de vasos que regava todas as manhãs às 6, enquanto ouvia rádio e uma foto da sua esposa morta na mesa de cabeceira, que limpava com um trapo todos os domingos, como se ela pudesse notar. Trouxe-lhe conchas, disse, levantando o saco. Arturo deixou-o passar sem dizer nada. Sentaram-se na sala. Dom Aurélio no sofá de sempre. Arturo na cadeira em frente, e durante 5 minutos nenhum dos dois falou. Dom Aurélio tirou uma concha do saco, deu-lhe uma dentada e deixou cair as migalhas sobre o guardanapo de papel que se tinha posto no colo. Esperou. Dom Aurélio sempre esperava. Nunca perguntava primeiro. Deixava que o silêncio fizesse o seu trabalho, que o desconforto lhe tirasse as palavras do outro, porque tinha aprendido há muitos anos que os homens, como seu filho, não falavam quando lhes perguntavas, mas sim quando já não podiam continuar calados. Cheguei do escritório e encontrei-a metida numa piscina inflável com as crianças. Disse Arturo, finalmente, sem o olhar, com a voz contida de alguém que está a relatar um crime, encharcada, como o uniforme posto, as crianças molhadas a gritar. O jardim feito um desastre. Fez uma pausa, passou a mão pelo rosto. Disse-lhe que isso não se pode fazer, que há regras, que esta casa tem uma ordem. Dom Aurélio mastigou devagar, tomou um gole do copo de água que Arturo lhe tinha posto na mesa, deixou-o sobre o porta-copos com cuidado. Então levantou os olhos para o seu filho e disse-lhe uma coisa que Arturo não esperava, com aquela voz tranquila que usava quando estava prestes a dizer algo que ia doer. Há quanto tempo é que não ouves os teus filhos a rir, Arturo? A pergunta ficou a flutuar na sala como algo sólido, algo que ocupava espaço, algo que empurrava. Arturo abriu a boca para responder,
mas não lhe saiu nada porque não sabia a resposta. Tentou recordar-se da última vez que Matias tinha rido, e a única coisa que lhe veio à mente foi uma imagem turva de Abril a carregá-lo na cozinha, a fazer-lhe cócegas na barriga, enquanto Matias se contorcia de riso com aquela gargalhada líquida que tem os bebés de 1 ano. Isso tinha sido antes da chamada do hospital, antes do enterro, antes de a risada ter ido embora daquela casa como a água vai por uma fenda que ninguém repara. Não me lembro, disse Arturo, e a voz saiu-lhe mais baixa do que pretendia. Dom Aurélio assentiu devagar, como se essa resposta confirmasse algo que já sabia. Então começou a falar e o que disse foi abrindo camadas de uma verdade que Arturo não conhecia, cada uma mais profunda que a anterior, como quando levantas uma pedra e por baixo a outra e por baixo dessa outra, e no final o que encontras é algo que te muda a forma de ver tudo o que estava em cima. Desde que essa rapariga chegou há 8 meses, disse Dom Aurélio, olhando para a concha a meio comer na mão. Matias deixou de acordar a chorar às 3 da manhã. Arturo endireitou-se na cadeira. Que dizes? Acordava todas as noites, Arturo. Todas as noites às 3 a chorar. Tu não sabias porque dormes com a porta fechada e porque o quarto das crianças está no fim do corredor. Mas Socorro sabia. Ela levantava-se, ia ao quarto, pegava-o na cadeira de baloiço e cantava-lhe algo baixinho até ele voltar a dormir. Todas as noites, durante os primeiros 4 meses, todas. A Arturo secou-se a boca, quis tomar água, mas a mão não lhe respondeu. Joaquim, continuou Dom Aurélio com a mesma voz plana, tranquila, como quem lê uma lista de compras. Escondia-se no roupeiro cada vez que havia trovões. Metia-se lá dentro, fechava a porta, tapava os ouvidos com as mãos e tremia até que alguém o tirasse. Tu nunca soubeste, porque quando chovia forte tu estavas no escritório. Socorro tirava-o do roupeiro, sentava-se com ele no chão do quarto e contava-lhe histórias até que os trovões acabavam. Já não se esconde. Tem 4 meses que não se esconde. Arturo sentia que algo lhe estava a subir pelo peito, algo denso e quente, que não era raiva, que não era indignação, que era algo pior, algo que queimava de uma maneira diferente, como a vergonha, mas mais fundo, como a culpa, mas sem nome. Dom Aurélio olhou-o nos olhos. Os dois começaram a comer sozinhos. Sabias? Antes de Socorro era preciso implorar-lhes. A que cozinhava antes dela lhes punha o prato e as crianças ficavam sentadas a olhar para a comida sem a tocar. Socorro põe-lhes o prato, senta-se com eles, conversa com eles, faz-lhes perguntas, conta-lhes coisas e eles comem. Comem tudo sem que ninguém os obrigue, sem que ninguém os repreenda, sem que ninguém lhes diga que vão ficar sem sobremesa se não terminarem. Arturo tinha os olhos cravados no chão, as mãos pendiam-lhe entre os joelhos. Como sabes tudo isso? Perguntou. E a voz saiu-lhe áspera, como se as palavras tivessem de passar por algo áspero para sair. Dom Aurélio recostou-se no encosto do sofá porque os visito todas as quartas-feiras às 11 da manhã quando tu estás no escritório. Chego, peço um café a Socorro e sento-me na sala a ver os meus netos brincar. Às vezes Matias senta-se ao meu lado com a manta dele e não diz nada, mas recosta-se no meu braço e fica ali. Às vezes Joaquim puxa-me pela mão para me ensinar algo que construiu com os blocos. Às vezes Socorro conta-me o que fizeram na semana, o que carrapuço comeram, o que disseram, como dormiram. Fez uma pausa longa, como se estivesse a decidir se dizia a última frase ou não. Tu não o vês, filho, porque nunca estás. O silêncio que se seguiu foi daqueles que pesam, daqueles que se sentem na pele. Arturo ficou imóvel a olhar para um ponto fixo no chão da sala, e algo dentro dele estava a mover-se, algo grande e escuro que tinha estado adormecido durante 2 anos debaixo de todas as regras, debaixo de todos os horários, debaixo de todas as portas fechadas e todas as vozes controladas, e todas as noites em que se deitava às 10 em ponto, sem entrar no quarto dos seus filhos, porque se entrava, se os via a dormir, se via o berço que tinha sido de Abril ainda encostado, no canto do quarto, algo se lhe ia quebrar. E Arturo Mendoza não se podia permitir quebrar-se. Papá disse, e o maxilar tremia-lhe de uma maneira que não lhe tinha tremido desde o funeral. Eu só quero que eles estejam bem. Dom Aurélio inclinou-se para a frente, pôs-lhe a mão no joelho, a mão larga, manchada, calejada de anos a carregar coisas pesadas. Eu sei, filho, mas estar bem não é estar calados.
Estar bem não é estar quietos. Estar bem não é estar controlados. Levantou-se do sofá com esforço, apoiando-se no bastão, recolheu o saco das conchas e deixou-o na mesa da cozinha. Caminhou para a porta. Antes de sair, parou no batente e disse algo sem se virar para o filho, olhando para a rua escura de Lomas de Angelópolis, onde os candeeiros já estavam acesos e um vendedor de tamales passava a empurrar o seu carrinho com uma buzina que repetia a mesma gravação de sempre. Essa rapariga fez em 8 meses o que tu e eu não conseguimos fazer em 2 anos. Arturo devolveu-lhes algo que tu e eu lhes tiramos sem querer e fê. Lu com uma piscina de 200 pesos, um patinho de plástico e um monte de canções que canta enquanto esfrega o chão. Fechou a porta devagar. O som do bastão sobre a calçada foi-se, afastando até desaparecer. Arturo ficou sozinho na sala, com o cheiro a conchas de La Flor de Puebla, ainda a flutuar no ar, e as palavras do seu pai a girarem-lhe na cabeça como algo que não podia apanhar nem soltar. Naquela noite não dormiu. Ficou deitado de costas a olhar para o teto de olhos abertos a ouvir o silêncio da casa. Esse silêncio que sempre lhe tinha parecido ordem, e que agora pela primeira vez lhe soava a algo diferente, soava a vazio. E em algum momento, passada a meia-noite, Arturo ouviu algo, um som suave que vinha do corredor, tão baixo que teve de deixar de respirar para o distinguir. Era uma voz de mulher que cantava algo devagar, algo que não era espanhol, algo que soava antigo, que soava à terra, que soava a algo que Arturo não conhecia, mas que o seu corpo reconhecia como bom, como necessário, como um embalo que não era para ele, mas que de alguma forma o alcançava. Socorro estava a cantar no quarto dos gêmeos, à 1 da manhã numa casa onde ela ganhava 6 pesos por mês e onde ninguém lhe tinha pedido para se levantar. A empregada estava sentada na cadeira de baloiço, a cantar algo a uma criança de 3 anos que não era sua. Arturo fechou os olhos. O maxilar tremeu-lhe outra vez. Cobriu o rosto com as mãos e na escuridão do seu quarto, com o som dessa canção, a entrar-lhe por debaixo da porta, Arturo Mendoza sentiu pela primeira vez em 2 anos que algo se lhe estava a rachar por dentro, algo que ele tinha construído com tanto cuidado para não sentir nada, e que agora, rachadura por rachadura, nota por nota, estava a começar a quebrar-se. No dia seguinte, Arturo levantou-se às 5 da manhã, vestiu o fato cinzento que sempre usava às quintas-feiras, arrumou a gravata em frente ao espelho da casa de banho e saiu do seu quarto sem passar pelo quarto dos gêmeos. Conduziu até ao escritório em Angelópolis sem ligar o rádio, estacionou a caminhoneta no seu lugar de sempre e antes de entrar no edifício tirou o telemóvel e procurou na internet câmaras de segurança para a casa com app de monitorização. Às 2 da tarde já tinha feito o pedido. 4 câmaras, uma para a cozinha, uma para a sala, uma para o jardim e uma para o corredor que dava para o quarto dos gêmeos. Chegaram na sexta-feira de manhã numa caixa cinzenta com letras brancas. Arturo instalou-as ele mesmo, num sábado, enquanto Socorro estava no mercado com as crianças a comprar fruta e ovos para a semana. Colocou-as nos ângulos superiores de cada parede, pequenas, brancas, quase invisíveis contra o teto. Descarregou a aplicação no telemóvel, configurou os alertas de movimento, testou o áudio do seu quarto e ouviu com nitidez perfeita o som do frigorífico, o zumbido do ar-condicionado e as pisadas dos seus próprios sapatos sobre a cantaria. Depois sentou-se à mesa de jantar e escreveu uma lista. Escreveu-a à mão numa folha branca com letra clara e uniforme, porque Arturo Mendoza era arquiteto e a sua letra era precisa como uma planta. A lista dizia regras para o lar. Debaixo, 8 pontos numerados. 1. Não correr dentro de casa. 2. Não brincar com água. 3. Não cantar durante as horas de sesta. 4. Não dar alimentos fora do horário estabelecido. 5. As crianças tomam banho às 7 da noite, não antes, não depois. 6. Os brinquedos guardam-se antes das 6 da tarde. 7. Não se leva nada para o jardim sem autorização. 8. Qualquer atividade fora da rotina deve ser consultada previamente. Colou a lista com fita adesiva na porta do frigorífico. Quando Socorro regressou do mercado com um saco de compras num braço e Joaquim pendurado no outro, viu a folha colada na porta e parou.
Leu-a inteira. Não disse nada. Arrumou a fruta na fruteira, guardou os ovos na porta do frigorífico e continuou com o seu trabalho. Arturo observou da tela do telemóvel como Socorro lia a lista e esperou alguma reação, um gesto, uma careta, um suspiro, algo que justificasse a decisão que tinha tomado. Mas Socorro não lhe deu nada. Pôs o avental, pegou no esfregão e começou a limpar a cozinha como fazia todas as manhãs. Só que desta vez não cantou. Na primeira semana, Arturo revia as câmaras a cada 2 horas do escritório. Abria a aplicação entre reuniões, entre chamadas, entre plantas e olhava as imagens em preto e branco com aquela resolução granulada que fazia tudo parecer mais frio do que era. Via Socorro a esfregar a sala em silêncio. Via os gêmeos sentados à mesa a comer arroz com ovo sem falar. Via Joaquim a andar pelo corredor com as mãos coladas ao corpo, como um soldado pequeno que tinha memorizado as regras e já não se atrevia a quebrá-las. Via Matias sentado no canto do seu quarto com a manta azul no colo a olhar para a parede, e cada vez que via essas imagens, Arturo sentia que algo estava a funcionar, que a casa estava em ordem, que as coisas estavam sob controle. O que não via, porque as câmaras não mostravam, era o que estava a acontecer por dentro. Ao 9º dia, Matias deixou de comer. Não foi algo dramático, não foi uma birra, não foi um choro, não foi um protesto. Simplesmente deixou de abrir a boca. Socorro punha-lhe o prato à frente, sentava-se ao lado dele como sempre, falava com ele como sempre. Mas Matias olhava para a comida com os olhos fixos. Movia a colher de um lado para o outro, do prato sem levantar nada. E depois de 20 minutos, Socorro retirava o prato quase intacto. Tentou com sopa de macarrão, que era o que mais gostava. Tentou com arroz com banana, que antes lhe arrancava um sorriso pequenino. Tentou com um copo de leite com chocolate que preparou devagar, mexendo com a colher de pau, enquanto o olhava com aqueles olhos que já não escondiam a preocupação. Matias bebeu um gole, deixou o copo, abraçou a manta azul e foi tudo. Ao 12º dia, Joaquim molhou a cama. Socorro encontrou-o às 6 da manhã de pé junto ao berço com o pijama, encharcado e as mãos apertadas ao lado do corpo, a tremer, não de frio, mas de vergonha, porque Joaquim tinha 3 anos, mas já sabia que molhar a cama estava mal. Já sabia que nesta casa as coisas tinham de estar limpas e secas e no seu lugar. E os seus olhos diziam a Socorro algo que não precisava, e em palavras, não contes ao papá. Socorro pegou-o ao colo, deu-lhe banho, mudou-lhe a roupa, lavou os lençóis antes de Arturo acordar e não disse nada. Mas as suas mãos tremiam enquanto espremia o lençol sobre o lavatório do pátio, e algo lhe ardia atrás dos olhos, algo quente e pesado, que teve de engolir com força, porque se pusesse a chorar ali em frente ao varal às 6 da manhã com as mãos molhadas de sabão, não ia conseguir parar. À tarde desse mesmo dia, enquanto Arturo estava numa reunião no escritório, Socorro sentou os gêmeos no chão da sala com alguns blocos de madeira que ela tinha comprado com o seu próprio dinheiro na feira da colônia Humboldt, 45 pesos o saco. Ensinou-lhes a fazer uma torre. Joaquim empilhou 3 blocos e olhou para Socorro com esses olhos que pediam permissão para tudo. Socorro sorriu-lhe. Joaquim empilhou um 4º bloco. A torre caiu com um barulho que as câmaras captaram. 30 segundos depois, o telemóvel de Socorro vibrou no bolso do avental. Era uma mensagem de Arturo. Os blocos fazem muito barulho. É melhor guardá-los. Socorro olhou para o telemóvel, olhou para as crianças, olhou para os blocos espalhados no chão, guardou os blocos no saco da feira. Joaquim olhou a aguardá-lo sem dizer nada. Matias nem sequer levantou a cabeça. Continuou sentado no canto com a manta azul apertada contra o peito, a olhar para um ponto fixo na parede que só ele conseguia ver. Naquela noite, Socorro deitou os gêmeos às 7 em ponto, como dizia a lista. Pôs-lhes o pijama, escovou-lhes os dentes, arrumou-os com cuidado, quis cantar-lhes como fazia antes, aquela canção que lhe saía do fundo do corpo sem que ninguém a pedisse. Mas a regra 3 veio-lhe à cabeça como um letreiro colado na porta de um frigorífico e caiu. Ficou sentada na cadeira de baloiço 10 minutos, a olhar para os gêmeos na escuridão. Matias tinha os olhos abertos. Não estava a dormir, estava deitado de costas com a manta azul por baixo do queixo, a olhar para o teto com esses olhos que não pediam nada porque tinham aprendido que pedir não servia. Socorro levantou-se, saiu do quarto,
fechou a porta devagar e foi para o seu quarto de serviço ao fundo da casa. Sentou-se na beira da sua cama individual, tirou os sapatos, ficou a olhar para a parede do seu quarto, onde tinha colado com fita uma imagem da Virgem de Guadalupe que tinha trazido de Tlaxcala e uma foto pequena dessas que se imprimem nas máquinas do Soriana, que mostrava um menino de cabelo escuro e olhos grandes sentado no colo de uma mulher que se parecia muito com ela. Socorro tocou na foto com a ponta do dedo. Não chorou, apenas a tocou como quem toca algo que já não pode abraçar. Na quarta-feira dessa semana, o Sr. Aurélio chegou às 11 da manhã, como sempre, com o seu bastão e o seu passo lento. Mas desta vez Arturo estava em casa. Tinha cancelado as reuniões da manhã porque uma dor de cabeça não o deixava ver bem a tela do computador e estava sentado na sala com um café na mão quando soou a campainha. Dom Aurélio entrou, olhou para a câmara da sala com uma expressão que Arturo não soube ler. Sentou-se no seu sofá de sempre e durante alguns minutos observou a casa em silêncio, a casa limpa, a casa arrumada, a casa silenciosa. Os gêmeos estavam sentados na mesa com um prato de sopa que nenhum dos dois tocava. Socorro estava de pé junto ao fogão, sem cantar, sem falar, com o avental perfeitamente amarrado e as mãos quietas sobre o trapo que usava para limpar a barra. Dom Aurélio olhou para tudo isso, a sopa sem tocar, as crianças imóveis, a mulher calada, as câmaras nos cantos, a lista colada no frigorífico. Então olhou para o seu filho. "Estás contente, Arturo?" Arturo não respondeu. Esta é a casa onde ninguém fala, ninguém ri, ninguém corre, ninguém chora. Arturo apertou o asa da chávena de café com os dedos. Precisam de estrutura, papá. Precisam de disciplina. Precisam de saber que há uma ordem. Dom Aurélio abanou a cabeça devagar com essa tristeza dos velhos que reconhecem um erro que eles mesmos cometeram décadas atrás e que agora vem repetir-se como uma doença que passa de pai para filho. Estás a fazer o mesmo que eu fiz quando a tua mãe morreu, Arturo. A voz de Dom Aurélio saiu diferente, mais grave, mais quebrada, como se as palavras passassem por um lugar que ainda lhe doía depois de 38 anos. Quando a tua mãe morreu, eu tinha 34 anos e tu tinhas 4. E a primeira coisa que fiz foi exatamente o que tu estás a fazer. Fechei a casa, proibi o barulho, guardei as fotos, tirei a roupa dela titeitateitautaro, proibiu que alguém dissesse o nome dela em voz alta. Tornei a casa numa tumba, Arturo, uma tumba limpa, arrumada, em perfeito silêncio, para que nada me lembrasse que a tinha perdido, para que nada me dosse. Dom Aurélio parou, respirou fundo, tremia-lhe a mão que tinha sobre o bastão. E sabes o que aconteceu? Perdi-te a ti. Perdi-te 15 anos. 15 anos em que viveste na mesma casa que eu, comeste na mesma mesa que eu, dormiste a 3m do meu quarto e eu não te conhecia. Não sabia o que gostavas, não sabia do que tinhas medo, não sabia que desenhavas edifícios nas margens dos teus cadernos desde os 6 anos. Soube quando tinhas 19 e me mostraste a tua candidatura à universidade. 15 anos, Arturo, tu tens gêmeos de 3, ainda podes escolher. Arturo levantou-se com um movimento brusco que fez o café derramar-se sobre a mesa. Eu não sou tu, papá. A voz saiu-lhe cortante, seca, com aquele fio que usam os homens que têm medo de que alguém lhes diga exatamente o que precisam de ouvir. Eu cuido dos meus filhos, estou aqui, pago esta casa, pago a escola, pago tudo. Dom Aurélio olhou-o do sofá com aqueles olhos pequenos que tinham visto demais. A tua mãe também tinha uma casa paga, também tinha comida na mesa, também tinha um marido que chegava todas as noites, mas morreu sem que eu lhe tivesse dito, amo-te. Nos últimos 3 anos da sua vida, morreu. E a última conversa que tivemos foi sobre a fuga de água da casa de banho. Silêncio, longo, espesso, como algo que se pode tocar. Vete da minha casa, papá. Dom Aurélio, não sei se surpreendeu. Não discutiu. Levantou-se com a mesma lentidão de sempre, apoiou-se no bastão e caminhou para a porta. Ao passar junto à cozinha, olhou para Socorro, que estava de pé junto à barra, com o trapo apertado entre as mãos e os olhos fixos no chão. Dom Aurélio não lhe disse nada, apenas a olhou. E naquele olhar havia algo que Socorro entendeu sem necessidade de palavras. Algo que dizia, aguenta, minha filha, isto ainda não acabou. A porta fechou-se,
O bastão afastou-se pela calçada. Arturo ficou sozinho na sala com o café derramado na mesa, a mancha escura a espalhar-se sobre a madeira como algo que já não se pode conter, e a casa num silêncio tão profundo que podia ouvir o zumbido das 4 câmaras a gravar cada canto de um lar onde já ninguém se atrevia a viver. Os dias que se seguiram foram iguais. Arturo saía às 7 da manhã, voltava às 8 da noite, revia as câmaras do escritório entre planta e planta, e a casa funcionava como um relógio ao qual lhe tinham tirado as badaladas. Tudo se movia, nada soava. Socorro cumpria a lista sem saltar um único ponto. Os gêmeos existiam dentro das regras como 2 sombras pequenas que se sentavam quando lhes diziam, comiam o pouco que lhes entrava. Tomavam banho às 7, deitavam-se às 7h30 e não pediam nada porque já tinham aprendido que pedir era inútil. Matias continuava sem comer bem 3, 4 colheres por dia, às vezes 5. Se Socorro se sentava muito perto e lhe falava baixinho enquanto lhe aproximava a colher a boca, Joaquim não se tinha molhado a cama outra vez. Mas agora chupava o polegar da mão esquerda, algo que não fazia desde que era bebé, e fazia-o com os olhos fixos na tela apagada da televisão, que ninguém ligava porque não estava na lista de atividades permitidas. Arturo via tudo isso nas câmaras e processava-o como dados. Matias comeu 4 colheres. Joaquim está calmo. Socorro. Limpou a cozinha às 3. Tudo em ordem, tudo sob controle. O que Arturo não podia ver nas câmaras era o que acontecia de noite. Não podia ver que Matias acordava às 2, às 3, às 4 da manhã e ficava deitado de costas com a manta azul apertada contra o rosto, a olhar para a escuridão sem chorar, sem chamar ninguém, porque tinha aprendido que chorar não trazia mamã nem trazia ninguém, e que a escuridão era algo que se aguentava sozinho. E não podia ver que Socorro, no seu quarto ao fundo da casa, ficava acordada a ouvir o silêncio do corredor, com a porta entreaberta, com os ouvidos atentos a qualquer som que viesse do quarto dos gêmeos, porque ela sabia o que Arturo não sabia, que uma criança de 193 anos que não chora de noite não é uma criança calma, é uma criança que se rendeu. Foi uma terça-feira às 2h43 da manhã. Arturo estava a dormir de costas, com a luz do corredor apagada e a porta do seu quarto fechada, como sempre, quando um grito lhe atravessou o sono como uma faca. Não foi um choro, não foi um gemido, foi um grito agudo, animal, desesperado, que saiu do quarto dos gêmeos e retumbou nas paredes da casa com uma força que não parecia possível num corpo tão pequeno. Mamã. Arturo incorporou-se de golpe. O coração batia-lhe tão forte que podia senti-lo na garganta. Demorou 2 segundos a entender onde estava. Saltou da cama descalço, atravessou o corredor a passo largo, abriu a porta do quarto dos gêmeos e acendeu a luz. Matias estava sentado na cama com os olhos abertos, mas sem ver, com a boca aberta, com o corpo a tremer inteiro, como se tivesse febre, e as mãos a agarrar a manta azul com tanta força que os dedos lhe tinham ficado brancos. Joaquim estava acordado na outra cama, enroscado contra a parede com o polegar na boca, a olhar para o irmão sem se mover, sem chorar, com essa quietude das crianças que aprenderam a fazer-se invisíveis quando algo mal acontece. Matias Arturo aproximou-se da cama, ajoelhou-se, pôs-lhe as mãos nos ombros. Matias, estou aqui, sou papá. Estou aqui, mas Matias não o via. Os seus olhos estavam abertos e fixos num ponto que não existia, em algum lugar em da Mufo Cero, onde a vigília onde as coisas que doem se misturam com as coisas que foram. E o grito continuava a sair do corpo em ondas, cada vez mais rouco, cada vez mais quebrado, e entre os gritos a mesma palavra, sempre a mesma, a única que conhecia para nomear o que lhe faltava. Mamã, mamã. Mamã. Arturo pegou-lhe ao colo, levantou-o da cama com as 2 mãos e apertou-o contra o seu peito, mas fê-lo da única maneira que sabia. Rígido, tenso, com os braços duros, com os ombros contraídos, como quem carrega algo que tem medo de quebrar, ou como quem carrega algo que lhe dói demasiado tocar. Matias não se acalmou. Continuou a tremer contra o peito do pai, com o corpo duro, e as mãos a agarrar a manta como se fosse a última coisa que lhe restava no mundo. Arturo embalou-o de pé, desajeitado, sem ritmo, sem canção, sem palavras, porque não tinha palavras, porque ninguém lhe tinha ensinado a consolar um filho na escuridão,
Porque Abril era quem fazia isso. Abril era quem se levantava de noite. Abril era quem sabia o que dizer e como dizer, e em que tom e com que canção. E Abril estava enterrada há 2 anos no cemitério Jardim de Puebla, e não ia voltar para lhe dizer como se acalma uma criança de 3 anos que grita o seu nome às 3 da manhã. Passaram 5 minutos, 10. Matias não parava, o tremor não cedia. Os gritos tinham se tornado num choro surdo, repetitivo, um som que entrava a Arturo pelos ouvidos e lhe descia até um lugar do corpo que não sabia que existia, um lugar onde guardava tudo o que não se permitia sentir e que agora estava cheio, transbordado, a arrebentar. Arturo fechou os olhos, apertou os dentes, tomou ar e pela primeira vez em 2 anos fez algo que não estava em nenhuma lista, que não seguia nenhuma ordem, que não tinha nenhum plano. Saiu do quarto com Matias nos braços, caminhou pelo corredor e bateu a porta do quarto de serviço ao fundo da casa. Bateu 2 vezes suavemente com os nós dos dedos, como alguém que pede algo que não sabe pedir. A porta abriu-se em 3 segundos. Socorro estava acordada, tinha um pijama de algodão branco que lhe ficava grande, o cabelo solto, os olhos inchados como se tivesse estado a chorar ou como se não tivesse dormido, e os pés descalços sobre o mosaico frio do quarto de serviço. Não disse nada. Olhou para Matias a tremer nos braços de Arturo. Olhou para Arturo que a olhava com uma expressão que ela nunca lhe tinha visto. Uma expressão que não era a do homem do fato cinzento, nem a do homem que gritava da porta do jardim, mas a de um pai que não sabe o que fazer e que pela primeira vez na sua vida o admite sem o dizer. Socorro! Estendeu os braços. Arturo passou-lhe Matias como se passa algo sagrado, algo frágil, algo que se confia só, a quem se sabe que pode cuidar melhor do que um. Socorro recebeu o menino contra o seu peito e algo mudou no instante em que Matias sentiu o corpo dela. Carrapuço. Não se acalmou de imediato, mas deixou de tremer com tanta força. Os punhos afrouxaram-se um pouco sobre a manta azul. A respiração tornou-se um pouco menos cortada, como se o corpo de Matias reconhecesse algo que a sua mente não conseguia nomear, um calor, um cheiro, um ritmo de respiração, algo que significava que alguém que sabia cuidar estava ali. Socorro caminhou para o quarto dos gêmeos. Sentou-se no chão com as costas encostadas à parede, as pernas cruzadas e Matias enroscado no seu colo, com a cabeça apoiada no seu peito. Joaquim olhou-a da cama, desceu devagar, atravessou os 3 passos que separavam a sua cama do lugar onde Socorro estava sentada e enroscou-se junto a ela, colado ao seu lado, com o polegar na boca e os olhos enormes a olhar para o irmão. Então Socorro começou a cantar. Não foi uma canção que Arturo conhecesse. Não era espanhol, não era inglês, não era nada que tivesse ouvido na rádio, nem na televisão, nem em nenhum lugar da sua vida. Era algo mais velho que tudo isso. Algo que soava como se viesse da terra mesma, de um lugar onde as montanhas ainda tinham nome, numa língua que ninguém escrevia, de um tempo onde as mães cantavam isso aos seus filhos, sem saber que estavam a cantar algo que tinha centenas de anos. A voz de Socorro era suave, baixa, um fio de som que mal enchia o quarto, mas que o enchia tudo como a água enche um copo devagar, completo, sem deixar espaço para mais nada. Cantava com os olhos fechados. Cantava devagar, deixando que cada sílaba se estendesse no ar antes de a soltar. Seguinte, cantava como alguém que não está a cantar para ser ouvido, mas a cantar para que alguém durma, para que alguém fique, para que alguém saiba que não está sozinho. Em 3 minutos, Matias deixou de chorar. O corpo foi se afrouxando aos poucos, como uma corda que alguém solta com cuidado, e a respiração tornou-se longa e regular, e os dedos soltaram a manta azul pela primeira vez desde que o grito tinha carrapuço começado. E o menino ficou, adormecido no colo de Socorro, com a boca entreaberta e uma lágrima seca ainda a brilhar na bochecha esquerda. Joaquim adormeceu 2 minutos depois, encostado ao lado de Socorro com o polegar ainda na boca. Arturo estava sentado na escuridão do corredor, no chão, com as costas encostadas à parede de frente e as pernas esticadas como um homem a quem tiraram as forças. Não tinha entrado no quarto, tinha ficado do lado de fora a olhar da porta aberta, a olhar para aquela mulher de 26 anos, sentada no chão de mosaico, com 2 crianças a dormir sobre ela e uma canção na boca que não era deste século,
e algo dentro do seu peito fez um som que ninguém mais ouviu. Não foi um estalo, não foi uma quebra, foi algo mais lento, como quando uma parede que tem sustentado água durante anos começa a ceder num ponto que ninguém via e o primeiro fio de água passa fino, silencioso, mas imparável. De onde vem essa canção? A voz de Arturo saiu áspera, quase sem volume, como se tivesse esquecido como se fala baixo. Socorro abriu os olhos devagar. Olhou do chão do quarto com as duas crianças a dormir sobre ela, com o cabelo solto a cair-lhe sobre os ombros. E nos seus olhos Arturo viu algo que o deteve. Não era medo, não era o olhar de uma empregada que calcula o que dizer para não perder o trabalho. Era algo mais profundo, mais antigo, mais pesado. Era dor, uma dor velha, guardada, que Socorro carregava em algum lugar do corpo que Arturo não conseguia ver, mas que reconheceu de imediato, porque ele carregava a mesma dor no mesmo lugar, apenas tapada com fatos cinzentos e listas de regras e câmaras de segurança. Socorro não respondeu. Abanou devagar a cabeça com uma suavidade que não era negativa, mas sim protetora, como quem fecha uma porta. Não para rejeitar alguém, mas para cuidar do que há dentro. Arturo não insistiu. Ficou sentado no corredor sem dizer mais nada. Em algum momento, Socorro levantou-se com cuidado, arrumou os gêmeos nos seus quartos, arrumou-lhes os cobertores, pôs a Matias a manta azul sobre o peito e saiu do quarto ao passar por Arturo, que continuava sentado no chão do corredor com as pernas esticadas como um homem a quem tiraram as forças. Socorro parou um segundo. Não o olhou, não lhe disse nada, mas fez algo que Arturo recordaria pelo resto da sua vida. Tocou-lhe no ombro, um toque suave, breve, quase imperceptível, com a ponta dos dedos, como se toca alguém que está a sofrer e a quem não se pode ajudar com palavras. E depois seguiu a caminhar pelo corredor em direção ao seu quarto, descalça em silêncio. E Arturo ficou sentado no chão na escuridão, com o ombro morno, onde ela o tinha tocado, e uma pergunta que lhe dava voltas na cabeça e que não o ia deixar dormir naquela noite, nem em muitas noites mais. Quem era essa mulher? No dia seguinte, Arturo chegou ao escritório às 8 da manhã, cancelou a sua primeira reunião, fechou a porta do escritório e abriu a aplicação das câmaras no seu telemóvel. Olhou as 4 tomadas durante 1 minuto longo, a cozinha vazia, a sala vazia, o jardim com a relva seca onde a piscininha tinha deixado um círculo de erva mais verde, o corredor onde ele se tinha sentado ontem à noite no chão como uma criança perdida. Então fez algo que os seus dedos fizeram antes de a sua cabeça terminar de decidir. Abriu o menu de configuração, selecionou as 4 câmaras e desligou-as. As 4 ao mesmo tempo. A tela ficou preta e pela primeira vez em semanas, Arturo Mendoza não sabia o que estava a acontecer na sua própria casa e isso que deveria ter, lo assustado deu-lhe algo que se parecia perigosamente com alívio. Passaram 3 dias desde que Arturo desligou as câmaras. 3 dias em que a casa começou a fazer barulhos que levava semanas sem fazer. O primeiro foi uma segunda-feira às 9 da manhã. Arturo estava no escritório quando lhe chegou um som da memória do ouvido, como um eco de algo que não estava a acontecer, mas que queria acontecer. Não era um som real, era a recordação da risada de Joaquim na piscininha. Ficou-lhe entalado na cabeça toda a manhã, como uma canção que não se consegue deixar de assobiar. E à hora do almoço, em vez de pedir que lhe trouxessem algo ao escritório como fazia sempre, subiu para a caminhoneta e conduziu até casa. Quando abriu a porta, ouviu algo. Socorro. Estava na cozinha a cantar. Não a canção daquela noite, não a canção antiga que soava a terra e a montanha, mas uma canção normal, uma rancheira velha que Arturo tinha ouvido 1000 vezes na rádio sem lhe prestar atenção e que agora, cantada pela voz de uma mulher de 26 anos, enquanto lavava a louça com as mãos cheias de espuma, lhe soou como a coisa mais bonita e mais triste do mundo. Ao mesmo tempo, Arturo ficou no batente da porta da cozinha sem dizer nada. Ao ouvir Socorro, viu-o e caiu de golpe. Limpou as mãos no avental. "Desculpe, senhor, saiu-me." "Não", disse Arturo, e custou-lhe que a palavra lhe saísse inteira. "Não pare." Socorro olhou com os olhos quietos, a tentar decifrar se era uma ordem, uma armadilha ou algo que não tinha nome ainda. Arturo sentou-se à mesa da cozinha, afrouxou a gravata e disse-lhe algo que não tinha planeado dizer.
Quero que me conte quem é a senhora, Socorro. A frase ficou no ar da cozinha, misturada com o vapor da água quente e o cheiro a sabão de loiça. Socorro não se mexeu. Continuou de pé junto ao lava-loiça com as mãos úmidas e o avental torcido. E algo lhe mudou no rosto. Algo subtil, como uma porta que se fecha por dentro. Sou a sua empregada, senhor. É isso que sou. É isso que faz, disse Arturo. Estou a perguntar-lhe quem é. Socorro olhou nos olhos, e Arturo viu algo que reconheceu porque o tinha visto muitas vezes no seu próprio espelho. O olhar de alguém que tem algo guardado tão dentro que tirar, lo significaria desarmar-se inteira. Com todo o respeito, senhor Mendoza, a senhora contratou-me para cuidar da sua casa e dos seus filhos. Eu faço o meu trabalho, faço o bem. Não precisa de saber mais nada de mim. A voz saiu-lhe firme, sem tremer, sem desculpa. Não era a voz de uma empregada que tem medo. Era a voz de uma mulher que tinha posto um muro à volta de algo e que não ia deixar que ninguém o tocasse. Arturo olhou-a. A canção que cantou a Matias naquela noite, de onde vem? Socorro fechou a torneira da água, secou as mãos com o trapo da barra devagar, dando-se tempo para escolher o que dizer. É uma canção velha, senhor, da minha terra, que diz, não tem tradução exata. Diz algo sobre o milho, sobre a terra, sobre as mãos de uma mãe. Quem a ensinou? Socorro apertou o trapo com as duas mãos. A minha avó cantava a minha mãe, e a minha mãe cantava a mim. E assim, a quem a cantava antes de a cantar a Matias? A pergunta aterrou na cozinha como uma pedra que cai em água quieta. Socorro não respondeu. Arturo viu como lhe tremia o maxilar, um tremor pequeno, quase invisível, mas que ele conhecia bem, porque o maxilar fazia o mesmo quando alguém lhe perguntava por Abril. Não tem de me responder, disse Arturo baixando a voz, mas quero que saiba que lhe estou a perguntar como pai, não como patrão. Socorro olhou-o durante o que pareceu um minuto inteiro. Depois abanou a cabeça, disse, com licença, senhor, e saiu da cozinha com passos rápidos. E Arturo ouviu a porta do quarto de serviço fechar-se ao fundo do corredor. Ficou sozinho na cozinha com o cheiro a sabão e a sensação de ter tocado algo que não devia tocar. Não insistiu naquele dia, nem no seguinte, mas algo tinha mudado. Arturo deixou a lista de regras colada no frigorífico, mas deixou de enviar mensagens de texto. Quando chegava do escritório e encontrava Joaquim a correr pela sala com os blocos de madeira, não dizia nada. Quando ouvia Socorro a cantar enquanto esfregava o chão, não interrompia. Quando Matias se sentava no chão da cozinha a olhar como Socorro picava cebola para a sopa, Arturo espreitava desde a porta e ficava ali um momento a olhar, carrapuço sem entrar, como alguém que observa algo frágil que não quer quebrar. Ao quinto dia depois da conversa na cozinha, Arturo fez algo mais. Conduziu até a colônia La Paz, estacionou em frente à casa do seu pai e ficou sentado na caminhoneta 10 minutos antes de tocar a campainha. Dom Aurélio abriu a porta com um bastão numa mão e uma chávena de café de ola na outra. E quando viu o seu filho parado no degrau com os olhos vermelhos e a gravata frouxa, não disse nada. Deu um passo para o lado. Arturo entrou. Sentou-se à mesa da cozinha do seu pai, a mesma mesa de madeira onde tinha tomado o pequeno almoço de criança, e pôs as mãos sobre a superfície como quem precisa de tocar em algo sólido para não se perder. Tinhas razão, papá. Dom Aurélio sentou-se em frente a ele. Tomou um gole do seu café. Não vim ouvir que tinhas razão, filho. Vim para que me digas o que precisas. Preciso de entender quem é ela. Perguntei-lhe, e ela não quis dizer. Canta uma canção numa língua que não é espanhol. Levanta-se de madrugada para cuidar dos meus filhos, sem que ninguém lhe peça. Ganha 6.800 pesos por mês, e ficou apesar de lhe ter posto câmaras e regras, e lhe ter tirado tudo o que fazia com que os meus filhos estivessem bem. Quem faz isso, papá? Quem fica? Dom Aurélio deixou a chávena na mesa. Olhou-o com aqueles olhos que sabiam esperar. Alguém que não tem para onde ir, ou alguém que tem uma razão maior que as câmaras e as regras para ficar. Arturo olhou-o. Tu sabes algo? Dom Aurélio guardou silêncio um momento. Sei o que se vê quando há olho, Arturo, e o que vejo é uma mulher que carrega algo pesado, algo que a empurra a cuidar dos teus filhos com uma força que não é normal. Que não é só trabalho, que não é só bom coração, é outra coisa, é algo pessoal.
Naquela tarde, Dom Aurélio acompanhou Arturo de volta à casa. Chegaram às 4 quando Socorro estava no jardim a estender roupa no varal, enquanto os gêmeos brincavam na relva com um par de colheres de madeira que Socorro lhes tinha dado como espadas. Joaquim corria de um lado para o outro brandindo a colher com gritos que antes não se atrevia a soltar. Matias estava sentado junto à manta azul, não em cima dela nem a agarrando, apenas junto a ela, como se ainda a precisasse perto, mas já não precisasse abraçá-la com tanta força. Dom Aurélio sentou-se no banco de ferro junto à buganvília e pediu a Socorro que se sentasse um momento. Socorro secou as mãos no avental, recolheu uma mola de roupa que lhe tinha caído e sentou-se na relva em frente a ele com as pernas cruzadas como fazia quando cantava com as crianças. Dom Aurélio falou com aquela voz sua que não pressionava, que não empurrava, que simplesmente abria uma porta e deixava que o outro decidisse se queria passar. Minha filha, eu perdi a minha esposa há 38 anos. Arturo perdeu a sua há 2. Os dois somos homens que não soubemos carregar o que nos tocou carregar. Você carrega há 8 meses esta família inteira sobre os ombros. E qualquer um que a veja percebe que você também carrega algo seu, algo que lhe dói. Ninguém a vai obrigar a falar, mas se quisesse contar-nos, nós saberíamos ouvir. Socorro olhou para o velho, depois olhou para Arturo, que estava de pé junto à porta do jardim, com as mãos nos bolsos e os olhos fixos nela. Depois olhou para os gêmeos. Joaquim tinha deixado de correr e olhava-a com a colher de madeira na mão. Matias continuava sentado junto à manta azul, mas os seus olhos estavam sobre Socorro, esses olhos escuros que viam mais do que uma criança de 3 anos deveria ver. Socorro ficou calada durante o que pareceu 1 minuto inteiro. Juntou as mãos no colo, respirou fundo, e quando falou a voz saiu-lhe diferente, como se viesse de um lugar que levava muito tempo fechado e ao qual lhe custava trabalho deixar entrar ar. Chamava-se Miguelito. A frase caiu no jardim como algo que pesa. Arturo não se mexeu. Dom Aurélio também não. Miguel Ângel Lopes Ramírez nasceu a 14 de maio. Pesou 3.200 g. Tinha os olhos negros como os meus e um remolino na coronilha que não se achatava com nada. Socorro falava a olhar para a relva, como se as palavras não pudessem sair se tivesse de olhar alguém nos olhos. Quando nasceu, eu tinha 22 anos. Vivia em São Pablo del Monte, em Tlaxcala. Trabalhava numa fábrica de têxteis desde os 17. A minha mãe ajudava-me a cuidar dele quando eu estava na fábrica. Miguelito era um menino bom, quase não chorava, adormecia fácil, gostava que eu lhe cantasse. A voz quebrou-se na última palavra, uma fenda pequena que se selou de imediato, como se Socorro tivesse prática em quebrar-se e recompor-se rápido. Aos 2 anos deu-lhe tosse. Pensei que era um resfriado. Dei-lhe camomila com mel como me tinha ensinado a minha avó, mas a tosse não lhe passou, piorou. Começou com febre. A minha mãe disse que o levasse ao médico. Levei-o à clínica da aldeia, a clínica rural. Havia um só médico. Disse-me que era uma infecção nos pulmões. Disse-me que precisava de oxigênio. Disse-me que naquela clínica não havia tanque de oxigênio, que tinha de o levar a Tlaxcala capital, ao hospital geral. Socorro parou, limpou o nariz com o dorso da mão. Arturo sentia que algo lhe estava a descer pelo peito, algo gelado, lento, como água que se filtra por uma parede. Não tínhamos carro. O autocarro a Tlaxcala demorava 45 minutos, mas eram às 6 da tarde e o último autocarro saía às 5h30. Liguei para um vizinho que tinha uma caminhoneta velha. Disse-me que sim, mas que estava em Puebla a trabalhar e que não podia voltar até às 9. Liguei para outro vizinho, não atendeu. A minha mãe saiu à rua para procurar alguém que nos levasse. Eu fiquei na clínica com Miguelito nos braços. Socorro levantou a cabeça, olhou para Arturo diretamente. Os olhos brilhavam, mas não chorava. Havia algo naquele olhar que a Arturo doeu mais do que qualquer lágrima. Algo seco e ardido, como uma queimadura velha que já não sangra, mas que nunca deixa de doer. O vizinho chegou às 9h15. Subimos para a caminhoneta, a minha mãe à frente e eu atrás com Miguelito. Miguelito tinha a respiração muito cortada. Afundava-se o peito a cada respiro. Cantei-lhe durante todo o caminho a canção da minha avó, a canção em Nahuatl. A voz de Socorro reduziu-se a um fio. Chegamos ao hospital às 10h04.
Sei porque olhei para o relógio da entrada. Corri com Miguelito nos braços até a porta de urgências. Uma enfermeira tirou-o dos meus braços e levou-o para dentro. Disseram-me para esperar. Esperei numa cadeira de plástico do corredor, com as mãos vazias, com o chale ainda a cheirar a cabecinha do meu filho. Socorro fechou os olhos. Às 10h47 saiu um médico. Olhou-me. Não teve de dizer nada. Soube-o pela forma como me olhou. O jardim estava num silêncio que se podia tocar. Nem os pássaros, nem o vento, nem as crianças. Joaquim tinha-se sentado na relva com a colher no colo, a olhar para Socorro com uma seriedade que não deveria existir numa criança de 3 anos. Matias tinha a manta azul apertada contra o peito outra vez, mas os seus olhos não se apartavam de Socorro, como se entendesse de uma maneira que não era racional, nem lógica, nem possível à sua idade, que o que estava a acontecer era algo grande, algo que importava, algo que tinha a ver com ele. Miguelito morreu sozinho, disse Socorro, e a voz saiu-lhe inteira, firme, sem quebra, como se essa frase a tivesse dito tantas vezes dentro da sua cabeça que já não lhe restava espaço onde se quebrar. Morreu numa mesa de urgências, rodeado de gente que não conhecia sem que a sua mãe estivesse ali para lhe agarrar a mão, porque a sua mãe chegou 43 minutos tarde. 43 minutos que demorou um vizinho a voltar de Puebla numa caminhoneta velha, numa estrada escura, para levar uma criança de 2 anos a um hospital que estava a 45 minutos de uma aldeia que não tinha tanque de oxigênio. Socorro limpou os olhos com as palmas das mãos, não com choro, mas com algo mais seco, mais antigo, como quem limpa pó de um caminho longo. Depois de Miguelito, deixei de cantar, deixei de rir, deixei de tudo. Trabalhava na fábrica, voltava para a casa da minha mãe, deitava-me, levantava-me e voltava para a fábrica. Assim passaram 2 anos. A minha mãe morreu 1 ano depois de Miguelito. O médico disse que foi do coração. Eu sei que foi de tristeza. Arturo tinha os olhos cravados em Socorro. Não piscava, não se mexia. Sentia as pernas como se fossem de cimento e os braços como se não lhe pertencessem. Vim para Puebla porque já não podia estar em São Pablo del Monte. Cada rua, cada esquina, cada porta me lembrava, Miguelito, a minha mãe, tudo. Consegui trabalho numa agência de empregadas domésticas. Mandaram-me para aqui. Socorro levantou a vista para a casa, para as janelas, para a porta do jardim onde Arturo tinha gritado naquela tarde que agora parecia de outra vida. Quando conheci Matias e Joaquim, algo aconteceu. Não o posso explicar com palavras, senhor Mendoza. Matias olhou-me no primeiro dia com esses olhos escuros que tem, e algo dentro de mim moveu-se. Algo que levava 2 anos morto despertou. E quando Matias se despertou a chorar na primeira noite, e eu fui ao seu quarto, e o peguei ao colo e lhe cantei a canção que lhe cantava a Miguelito, e ele adormeceu nos meus braços. Socorro parou. A voz tremeu-lhe pela primeira vez de verdade, um tremor profundo que lhe sacudiu os ombros. Senti que estava a cantar para o meu filho outra vez. Senti que Miguelito me estava a dizer de onde estiver que ainda podia servir para algo, que ainda podia cuidar de alguém, que as minhas mãos ainda sabiam carregar uma criança, embora o meu já não estivesse. As lágrimas desceram-lhe pelas bochechas, devagar, sem som, como se o corpo soubesse que levavam 3 anos à espera de sair e finalmente as deixava. Por isso fiquei, Senhor, por isso aguentei as câmaras e as regras e as mensagens, porque cada vez que lhe canto a Matias, cada vez que Joaquim me espirra água na cara, cada vez que os 2 adormecem junto a mim, algo dentro de mim respira, algo que deixou de respirar. Quando Miguelito deixou de respirar, Dom Aurélio tinha as 2 mãos sobre o bastão e a cabeça inclinada para a relva. Não levantou a vista. Um par de lágrimas caíram-lhe pelas rugas do rosto até se perderem no pescoço da camisa xadrez. Arturo estava de pé, imóvel, com as mãos a cair ao lado do corpo, e pelo seu rosto estava a passar algo que Socorro nunca lhe tinha visto. Algo que Dom Aurélio não lhe tinha visto em anos, algo que os gêmeos não lhe tinham visto nunca. Arturo Mendoza estava a chorar, não com soluços, não com som. As lágrimas saíam-lhe dos olhos e desciam-lhe pelas bochechas, sem que ele fizesse nada para as deter, sem que ele as limpasse, sem que ele afastasse o rosto. Chorava de pé com os olhos abertos, a olhar para Socorro, e cada lágrima que lhe descia pela cara
Era uma fenda a mais naquela parede que tinha construído durante 2 anos, para não sentir o que estava a sentir agora, que ele tinha transformado os seus filhos em órfãos, sem que ninguém se tivesse morrido. Que uma mulher que ganhava 6.800 pesos por mês, que tinha perdido o seu próprio filho, que vinha de uma aldeia onde as clínicas não tinham oxigênio, tinha feito por Matias e Joaquim o que ele, com o seu escritório de arquitetura e a sua caminhoneta e a sua casa em Lomas de Angelópolis, não tinha sido capaz de fazer. Que as regras que tinha colado no frigorífico não tinham protegido ninguém, que as câmaras não tinham cuidado de ninguém, que o controlo que lhe dava paz a ele estava a tirar a vida aos seus filhos, e que a mulher sentada na relva do seu jardim, com os olhos molhados e as mãos apertadas no colo, não era só a empregada que cuidava dos seus gêmeos, era uma mãe que tinha perdido o seu filho e que tinha encontrado nos filhos dele uma razão para continuar viva. E ele, com um grito de 5 palavras numa tarde de quarta-feira, quase tinha destruído tudo. Matias desceu da relva, caminhou os 4 passos que o separavam de Socorro com a manta azul a arrastar pelo chão. Parou em frente a ela, pôs a mão na bochecha dela. Essa mão pequena de 3 anos que mal lhe cobria meia cara e limpou-lhe uma lágrima com o polegar. E disse carrapuço uma palavra que ninguém naquela casa tinha ouvido dizer desde que a sua mãe tinha morrido. Tia. Ninguém se mexeu durante um tempo longo depois de Matias lhe ter dito tia a Socorro. O jardim ficou suspenso naquele momento, como se o próprio ar se tivesse parado para deixar a palavra aterrar em cada um dos que estavam ali. Socorro olhava para a mão de Matias na sua bochecha, essa mão de 3 anos que mal lhe cobria meia cara, e os lábios tremiam-lhe de uma maneira que não podia controlar, mas não afastou o rosto, fechou os olhos porque aquela mão na sua bochecha era o mais parecido a estar viva que tinha sentido. Em 3 anos foi Joaquim quem quebrou o silêncio. Levantou-se da relva, caminhou até onde estavam Socorro e Matias e sentou-se junto a eles sem dizer nada, com a colher de madeira ainda na mão, e encostou a cabeça ao braço de Socorro como quem chega a um lugar ao qual pertence. Dom Aurélio levantou-se do banco devagar, limpou a cara com o dorso da mão, como se tirasse suor e não lágrimas, e caminhou para a porta da casa. Ao passar junto ao seu filho, que continuava de pé com a cara molhada e os braços a cair como se não soubesse o que fazer com eles, apertou-lhe o ombro com a mesma mão com a qual tinha carregado malas, levantado móveis, sustentado caixões e criado um filho sozinho. Não lhe disse nada, não precisava. O aperto dizia tudo. Arturo ficou sozinho no jardim com Socorro e os gêmeos durante mais alguns minutos. E em algum momento que não pôde identificar depois, limpou a cara com a manga do casaco, respirou fundo e entrou em casa. Naquela noite não jantou, sentou-se na beira da sua cama e ficou a olhar para a foto de Abril que tinha na mesa de cabeceira. Uma foto onde ela estava a rir na praia de Veracruz, com o cabelo a voar na angara, e disse algo que nunca lhe tinha dito em voz alta desde que a tinham enterrado. Enganei-me, Abril. Enganei-me em tudo. Na sexta-feira de manhã, antes de sair para o escritório, Arturo fez algo que levava 2 anos a adiar. Entrou no quarto dos gêmeos às 6h30, quando os dois ainda dormiam, e sentou-se na cadeira de baloiço, onde Socorro se sentava à noite para lhes cantar. Ficou ali 15 minutos a olhar para eles a dormir. Matias com a manta azul por baixo do queixo. Joaquim, esparramado com uma perna fora da cama e a boca aberta. E pela primeira vez, desde que Abril morrera, Arturo não sentiu que estar naquele quarto lhe dosse. Dolia sim, mas de uma maneira diferente, como um músculo que dói porque o estás a usar novamente depois de muito tempo sem o mexer. Nesse mesmo sexta-feira, às 5 da tarde, Arturo voltou do escritório mais cedo do que tinha voltado em 2 anos. Deixou a pasta na entrada, tirou o casaco, afrouxou a gravata, caminhou para a cozinha onde Socorro estava a picar tomate para uma sopa com o avental amarrado e o cabelo na trança de sempre. E Joaquim sentado numa cadeira alta a tentar alcançar um pedaço de cenoura que Socorro lhe tinha posto fora de alcance para que não o comesse cru. Arturo parou em frente a ela de pé, sem discurso, sem formalidade, sem preâmbulo. Socorro, disse-lhe. Ela deixou a faca na tábua, limpou as mãos no avental, olhou-o com esses olhos que já não tinham a parede, que tinham tido semanas atrás,
mas que ainda tinham cautela, como os olhos de alguém que aprendeu que as coisas boas às vezes não duram. Coloquei câmaras como se fosse uma delinquente. Tirei a música, tirei a água, tirei tudo o que você estava a usar para curar os meus filhos. Fiz-lhe acreditar que o que você fazia estava errado, quando era a única coisa nesta casa que estava bem. Socorro ouviu-o sem interromper. Arturo continuou, e a voz saiu-lhe como algo que tinha ensaiado muitas vezes na sua cabeça, mas que ao sair pela boca soava diferente, mais desajeitado, mais real, mais honesto. Errei. Errei como pai, como patrão e como pessoa, e peço-lhe perdão. Socorro olhou-o durante alguns segundos, que se esticaram como se fossem minutos. Depois fez algo que Arturo não esperava. Abanou a cabeça, não com rejeição, mas com algo que parecia uma correção suave, como quando se explica algo a alguém que está a olhar na direção errada. Não me peça perdão a mim, Sr. Mendoza. Eu estou bem. Eu aguento. Peça perdão aos seus filhos. A frase entrou-lhe a Arturo como um golpe a que não viu o punho a vir. Ficou a olhar para Socorro com a boca entreaberta. Depois olhou para Joaquim, que estava na cadeira alta com um pedaço de cenoura, que por fim tinha alcançado, e que agora mordiscava com os poucos dentes que tinha, a olhar para o seu pai com esses olhos curiosos, que estavam sempre a medir se o mundo era seguro ou não. Arturo agachou-se junto à cadeira alta, pôs as mãos nos joelhos de Joaquim, esses joelhos cheios de arranhões, de tanto cair e levantar e cair outra vez. E olhou-o nos olhos de baixo, de um ângulo de onde nunca o tinha olhado, porque sempre o olhava de cima, sempre da altura do adulto que dá ordens, nunca da altura do pai que pede perdão. Joaquim, papai enganou-se. Joaquim deixou de mastigar. Olhou-o com os olhos muito abertos. A partir de hoje, esta casa vai ter barulho, vai ter água, vai ter desordem e vai ter riso, porque esta casa ficou calada demais. Em tempo, meu filho, e isso não esteve bem. Joaquim não entendeu todas as palavras. Tinha 3 anos, mas entendeu algo na voz do pai, algo no tom, algo nos olhos, algo que as crianças entendem antes dos adultos, porque as crianças não ouvem o que dizes, ouvem o que sentes. Então Joaquim fez algo, pegou no pedaço de cenoura que lhe restava na mão, olhou para o pai, e deixou-o cair deliberadamente no chão, olhando para Arturo nos olhos, à espera. Arturo conhecia aquele olhar. Era o olhar de uma criança que viveu 2 anos numa casa onde tudo o que cai é recolhido, tudo o que se suja é limpo, tudo o que se quebra é castigado. Era uma prova. Arturo olhou para a cenoura no chão, olhou para Joaquim, agachou-se, recolheu a cenoura, lá sobre a mesa e sorriu. A ver se isso é o melhor que consegues fazer. Falta-te muito, meu filho. Joaquim olhou-o sem pestanejar. Então pegou no copo de leite que Socorro lhe tinha posto na bandeja da cadeira alta. Um copo de plástico azul com um autocolante de um dinossauro que já estava a descolar. Levantou-o com as 2 mãos e virou-o sobre a mesa. O leite derramou-se sobre a superfície de madeira, desceu pela borda e caiu no chão com um som que naquela casa teria sido uma catástrofe há 2 semanas. Socorro deu um passo à frente por instinto. Arturo levantou a mão, olhou-a, fez-lhe um gesto com os olhos que dizia: espere. Então Arturo começou a rir. Não foi uma risada grande nem escandalosa. Foi algo que lhe saiu do fundo do estômago. Algo que lhe sacudiu os ombros e lhe enrugou os olhos e lhe fez um som que a cozinha daquela casa não ouvia há 2 anos. Joaquim abriu os olhos como se tivesse visto um milagre. Olhou para Socorro, olhou para o pai, olhou para o leite no chão e começou a rir. Riu-se de boca aberta e com os dentes de leite a brilhar e as mãos a bater na bandeja da cadeira alta. E a risada de Joaquim era tão grande, tão livre, tão desproporcionada para um corpo tão pequenino, que Socorro teve de se encostar à barra da cozinha, porque as pernas lhe estavam a falhar de algo que não era tristeza, que não era alívio, que eram as 2 coisas ao mesmo tempo, a revolverem-se dentro dela como água quente e fria no mesmo copo. Então ouviram-se passos pequenos, lentos, descalços sobre a cantaria do corredor. Matias apareceu na porta da cozinha a arrastar a manta azul com uma mão. Parou, olhou para o leite no chão, olhou para o pai a rir, olhou para Joaquim a bater na bandeja, olhou para Socorro encostada à barra com os olhos a brilhar. Não disse nada, caminhou até ao pai com esse passo lento que tinha, esse passo de menino que pensa antes de se mover
e parou em frente a ele. Arturo deixou de rir, olhou. Matias olhou de volta com esses olhos escuros que sempre pareciam saber mais do que deviam. Então Matias levantou os braços, os dois para cima, com a manta azul a cair da mão direita e a mão esquerda aberta. Arturo entendeu, pegou-lhe, sentou-o nas suas pernas ali mesmo, no chão da cozinha com o leite derramado a meio metro, e Joaquim ainda a rir na cadeira alta. Matias acomodou-se contra o peito do pai, apoiou a cabeça debaixo do seu queixo e ficou ali quieto, sem falar, sem sorrir, apenas ali. E isso era suficiente, isso era tudo. No domingo, às 11 da manhã, Dom Aurélio chegou a casa com um saco de conchas de La Flor de Puebla numa mão e o bastão na outra. Arturo abriu-lhe a porta e Dom Aurélio notou algo antes de entrar. Um som que vinha do jardim. Um som que não era o zumbido do ar-condicionado, nem o ruído dos aspersores, nem o silêncio compacto que tinha enchido aquela casa durante 2 anos. Era água a espirrar e algo mais, algo que a Dom Aurélio afrouxou os joelhos e o obrigou a segurar-se ao batente da porta com a mão que tinha livre risada. Caminhou devagar pelo corredor até a porta do jardim e o que viu ali o deteve bruscamente. A piscininha inflável estava de volta. A mesma piscininha azul de plástico de 200 pesos da feira cheia de água até a metade, posta no mesmo lugar da relva onde tinha estado naquela tarde de quarta-feira, que agora parecia de outra vida. Arturo estava dentro sentado com as pernas cruzadas, com as calças de ganga encharcadas até as coxas, com uma t-shirt velha que Dom Aurélio lhe reconheceu da universidade, com o cabelo molhado e as mãos cheias de água. Joaquim espirrava-lhe a cara com as 2 mãos abertas, gritando, rindo, com uma energia que parecia ter estado guardada durante 2 anos à espera deste momento exato para explodir. Matias estava sentado entre as pernas do pai com um patinho de borracha amarelo numa mão e a outra mão dentro da água, a mover os dedos devagar, a olhar como a água ondulava. E no seu rosto havia algo que não era um sorriso completo, mas que era mais do que tudo o que tinha havido ali em 2 anos. A manta azul não estava nos seus braços, não estava no jardim, não estava em nenhum lugar visível. Socorro estava sentada na relva a 2 metros da piscininha, com as pernas cruzadas e o cabelo solto, e estava a chorar. Chorava em silêncio, com as mãos no colo e um sorriso no rosto, que era a coisa mais contraditória e mais humana e mais bonita que Dom Aurélio tinha visto em 72 anos de vida. Chorava como choram as pessoas que carregaram algo durante tanto tempo, que quando finalmente podem soltá-lo, o corpo não sabe se celebrar ou desmoronar-se e faz as 2 coisas ao mesmo tempo. Dom Aurélio caminhou até ela, sentou-se na relva ao seu lado, devagar, com cuidado do joelho, apoiando-se no bastão, pôs-lhe o saco de conchas entre os dois. Não disse nada durante 1 minuto inteiro. Olharam juntos para Arturo e para os gêmeos na piscininha. A água a espirrar, a risada de Joaquim a subir pelo jardim até as nuvens, o patinho de borracha a flutuar entre as mãos de Matias, o sol da manhã em Puebla a aquecer a relva, os ombros, as bochechas molhadas. Então Dom Aurélio falou baixinho com aquela voz que tinha para as coisas que importavam de verdade. Você devolveu-lhes o meu filho, Socorro. Socorro abanou a cabeça sem deixar de sorrir, sem deixar de chorar. Não, Dom Aurélio, eles devolveram-me a mim. Os anos passaram como passam quando a vida finalmente encontra o seu ritmo. Não como um relógio que marca segundos iguais, mas como a água de uma fonte que cai e sobe e volta a cair sem que ninguém tenha de a empurrar. 2 anos. 2 anos desde a tarde em que Arturo se meteu na piscininha inflável com os seus filhos, e a água lhe espirrou a cara, e a risada lhe entrou pelos ouvidos, e chegou a um lugar do peito que levava tanto tempo fechado que já nem sabia que existia. Matias tinha 5 anos. Joaquim tinha 5 anos, e a casa de Lomas de Angelópolis já não soava como antes. Agora soava a vida. O primeiro a notar tinha sido o carteiro, que numa segunda-feira de setembro se parou em frente à grade com um pacote nas mãos e ouviu algo que nunca tinha ouvido nos 4 anos que levava a distribuir naquela rua. Música, uma ranchera velha que era. Soava desde a cozinha misturada com o bater de uma faca sobre uma tábua de madeira e a voz aguda de um menino que cantava o refrão errado a todo o pulmão. O carteiro sorriu sem saber por quê e deixou o pacote na grade.
Socorro continuava na casa, mas já não era a empregada doméstica. Arturo tinha recontratado 14 meses atrás com um contrato formal que um advogado amigo do escritório tinha redigido em papel timbrado. Cuidadora infantil, jornada de 8 horas, seguro médico, 13º salário, férias, salário de 15.200 pesos mensais, depositados numa conta bancária, em seu nome que Socorro tinha aberto no Banco Azteca da Praça Comercial de Angelópolis, com uma identificação que Arturo a tinha ajudado a tratar porque a que tinha estava vencida há 3 anos. Socorro tinha chorado ao assinar o contrato. Não de tristeza. Tinha chorado porque nunca na sua vida alguém lhe tinha dado um papel com o seu nome impresso que dissesse que o que ela fazia tinha valor, que o seu trabalho tinha um preço justo, que ela merecia férias e 13º salário, e um depósito quinzenal que aparecia no seu telemóvel com um número que lhe alcançava para viver sem contar moedas. Ao final da quinzena, a casa tinha mudado, não de estrutura, não de móveis, não de paredes. Tinha mudado de som, de cheiro, de peso. A lista de 8 regras já não estava no frigorífico. No seu lugar havia um desenho de Joaquim feito com giz de cera que mostrava 4 figuras de palitos coloridos paradas junto a um retângulo azul que era a piscininha, e debaixo do desenho, com a letra torta de um menino de 5 anos que mal estava a aprender a escrever. Uma palavra, família. A piscininha inflável já não existia. No seu lugar, no mesmo pedaço de jardim onde tinha estado naquela tarde de quarta-feira, havia uma piscininha de cimento pequena, não maior que uma banheira, construída por 2 pedreiros da colônia Humboldt, que Arturo tinha contratado com dinheiro do seu bolso, não do escritório, porque isso era pessoal. Isso não era negócio, isso era algo que devia aos seus filhos e que nenhum cliente nem nenhum projeto ia apagar. A piscininha estava pintada de cores, azul no fundo, verde nas bordas e nas paredes interiores, pegadas de mãos, 4 pares de mãos. As de Matias, pequenas e sérias, pintadas de amarelo. As de Joaquim, abertas e desproporcionadas, pintadas de vermelho. As de Socorro, longas e finas, pintadas de roxo, e as de Arturo, grandes e um pouco tortas, porque lhe tinha tremido o pulso quando afundou a palma na tinta, pintadas de laranja. Dom Aurélio tinha chegado naquela tarde a supervisionar a obra. Como ele dizia, embora a única coisa que tivesse supervisionado fosse o prato de chilaquiles que Socorro lhe tinha preparado enquanto os pedreiros trabalhavam. O quarto de Socorro também tinha mudado. Já não era só o quarto de serviço ao fundo do corredor. Arturo tinha-lhe posto um ventilador de teto, uma cama matrimonial que compraram juntos numa loja de móveis da Avenida Juárez e uma cortina nova que Socorro tinha escolhido ela mesma, cor de pêssego, porque lhe lembrava a cor dos pôres do sol em São Pablo del Monte. Mas o mais importante do quarto não era nada disso. O mais importante era o que estava na mesinha de cabeceira junto à cama, um pequeno altar do tamanho de uma caixa de sapatos. Dentro uma foto de Miguelito, a mesma foto que Socorro tinha tido colada com fita na parede desde o primeiro dia, mas agora emoldurada num quadro de madeira que Arturo lhe tinha presenteado sem dizer nada, deixando-o na porta do quarto uma manhã com uma nota que dizia: para que esteja bem acompanhado. Junto à foto, uma vela com a imagem da Virgem de Guadalupe que Socorro acendia todas as noites antes de dormir, e junto à vela, um patinho de borracha amarelo, idêntico ao que Matias tinha tido na piscininha naquela tarde. Socorro comprou na mesma feira, onde Arturo tinha comprado a piscininha original, 15 pesos, e pô-lo junto à foto de Miguelito, porque Matias lhe tinha dito uma tarde com essa seriedade que só tem as crianças que viram coisas que não deveriam. Tia, Miguelito, tem brinquedos onde está? E Socorro tinha lhe respondido que sim, que Miguelito tinha muitos brinquedos, mas que sempre era bom mandar-lhe um a mais por via das dúvidas. Matias tinha assentido com a cabeça como se isso fosse a coisa mais lógica do mundo, porque para Matias, Miguelito era real, não como um fantasma, nem como uma história triste, nem como algo que os adultos sussurram em voz baixa. Miguelito era como um primo que vivia longe, num lugar para onde não se podia ir de autocarro, mas para onde se podia mandar coisas, pensamentos, canções. Socorro tinha-lhe ensinado isso. Tinha-lhe ensinado que os que se vão não desaparecem, apenas mudam de lugar.
E Matias tinha aceitado com a naturalidade com que as crianças aceitam as verdades que os adultos complicam. Sem perguntas, sem dúvidas, com uma fé limpa, que não precisa de explicação. Joaquim, por sua vez, era outra história. Joaquim, aos 5 anos, era um furacão com pernas. Corria pela casa sem que ninguém o detivesse. Gritava canções que inventava com letras que não tinham sentido, mas que cantava com a convicção de um artista que sabe que o que importa não é o que dizes, mas sim como o dizes. Quebrava coisas, atirava coisas, virava copos de leite com uma frequência que já era tradição familiar, porque cada vez que Joaquim virava algo, Arturo olhava-o com as sobrancelhas levantadas, e Joaquim devolvia-lhe o olhar com um sorriso enorme que dizia: "Fiz outra vez." Arturo trabalhava em casa 3 dias por semana. Tinha reorganizado o escritório para que o seu sócio cobrisse as reuniões presenciais às segundas, terças e sextas-feiras. E ele ficava em casa às quartas, quintas e sábados. Às quartas-feiras porque era o dia de Dom Aurélio. Todas as quartas-feiras às 11 da manhã, sem falta, o bastão de Dom Aurélio soava na calçada de Lomas de Angelópolis, e a porta abria-se antes que ele tocasse a campainha porque Joaquim o esperava colado à janela desde as 10h30. Dom Aurélio sentava-se na sala com um café de ola que Socorro lhe preparava num jarro de barro que ela tinha trazido de Tlaxcala, e os gêmeos subiam-lhe para cima como se fosse um móvel desenhado especificamente para escalado. Matias sentava-se ao seu lado e mostrava-lhe desenhos. Joaquim contava-lhe histórias inventadas que não tinham princípio nem fim, mas que Dom Aurélio ouvia com a mesma atenção com que teria ouvido uma conferência na universidade. E às quintas-feiras Dom Aurélio ficava para jantar. Socorro fazia mole às quintas-feiras, não mole poblano de verdade, que leva 3 dias de preparação e 27 ingredientes, mas um mole de ola rápido que lhe tinha ensinado a sua mãe em Tlaxcala com frango, chayote, milho e epazote, servido em pratos fundos de barro com tortilhas quentes ao lado. E os 5 sentavam-se à mesa da cozinha, não a da sala de jantar, que era maior e mais elegante, mas a da cozinha, que era menor, mas mais sua, e comiam juntos. E Joaquim manchava a cara de mole, e Matias passava-lhe o guardanapo sem que ninguém o pedisse. E Dom Aurélio contava coisas de quando Arturo era pequeno, que faziam com que Arturo tapasse a cara com as mãos, morto de vergonha. E Socorro ria com essa risada que lhe saía do fundo do corpo e que enchia a cozinha inteira como o cheiro do mole. Enchia a casa. Uma noite de quinta-feira, depois do jantar, enquanto Socorro lavava a louça e Dom Aurélio se despedia à porta, Arturo ficou sentado à mesa da cozinha a olhar para o prato vazio que ainda cheirava a mole e epazote. Socorro terminou de lavar, secou as mãos e ia para o seu quarto quando Arturo lhe disse algo que ela não esperava com aquela voz que tinha mudado em 2 anos, que já não era a voz cortante do homem do fato cinzento, mas algo mais suave, mais gasto, mais verdadeiro. Socorro. Mande, senhor. Eu acreditava que controlar era cuidar. Socorro olhou. Arturo olhou-a de volta. Você ensinou-me que cuidar é soltar. Socorro ficou quieta um momento. Os olhos brilharam-lhe. Assentiu com a cabeça devagar, uma única vez, como quem recebe algo que não sabia que precisava de ouvir. Boa noite, senhor Mendoza. Boa noite, Coquito. Era a primeira vez que o chamava pelo apelido que os gêmeos lhe tinham posto e que ela levava com uma alegria que lhe iluminava o rosto cada vez que um dos meninos gritava: Coquito, do outro lado da casa. Suspiro. Socorro sorriu. Não um sorriso grande, um sorriso pequenino, como o primeiro broto de uma planta que alguém achou morta. Caminhou pelo corredor em direção ao seu quarto, descalça em silêncio, e antes de fechar a porta, acendeu a vela junto à foto de Miguelito, fez o sinal da cruz e disse em voz baixa algo que ninguém mais ouviu. Boa noite, meu menino. A tua mãe está bem. Era uma quinta-feira de outubro e o sol de Puebla estava a fazer o que faz o sol de Puebla quando decide despedir-se do dia, pintando tudo de laranja. O jardim da casa de Lomas de Angelópolis cheirava a relva recém-regada, a sabão de roupa estendida e a algo mais. Algo que não se podia nomear, mas que qualquer um que entrasse pela porta sentiria de imediato, algo que se parecia ao cheiro que tem as casas onde as pessoas se amam. Arturo estava sentado na borda da piscininha de cimento, com os pés descalços dentro da água.
Ainda trazia a camisa do escritório remangada até aos cotovelos e as calças de vestir enroladas até aos joelhos. A pasta de pele estava atirada na relva junto aos sapatos italianos e a Arturo não lhe importava. Matias estava dentro da piscininha com a água até a cintura, segurando o patinho de borracha amarelo com as duas mãos. E dizia algo ao patinho em voz baixa, algo que ninguém mais podia ouvir, algo que talvez tivesse a ver com o Miguelito e com aquele lugar distante para onde não se podia ir de autocarro, mas para onde se podia mandar canções. Joaquim estava de pé em frente ao pai com os braços levantados e as mãos cheias de água. E a cada 10 segundos, lançava-lhe um jato à cara com uma pontaria que tinha aperfeiçoado em 2 anos de prática diária. Arturo fechava os olhos, recebia a água e sacudia-se como um cão molhado. E Joaquim ria-se com essa risada que lhe ocupava o corpo inteiro. Uma risada que era demasiado grande para um menino de 5 anos, mas que ninguém naquela casa se atreveria jamais a pedir-lhe que baixasse. No varal ao fundo do jardim, Socorro pendurava lençóis brancos que inflavam com o vento da tarde, como velas de um barco que não vai a lado nenhum porque já chegou. Tinha o cabelo solto, os pés descalços sobre a relva e cantava a canção em nahuatl, a que a sua avó cantava à sua mãe, a que a sua mãe cantava a ela, a que ela cantava a Miguelito todas as noites numa casa de São Pablo del Monte que já não existia. A que cantava a Matias às 3 da manhã quando o menino acordava a chorar e ela se levantava a cantar sem que ninguém lhe o pedisse. Canção que não tinha tradução exata, mas que dizia algo sobre o milho, sobre a terra, sobre as mãos de uma mãe. Cantava-a devagar, sem pressa, deixando que cada nota se misturasse com o som da água e a risada de Joaquim e o vento de outubro, e a canção saía da sua boca e subia pelo jardim e passava por cima dos lençóis brancos e perdia-se no céu alaranjado de Puebla. E se alguém tivesse podido segui-la até onde ia, talvez tivesse chegado a um lugar onde uma criança de olhos negros e um remolino na coronilha a estava a ouvir. Dom Aurélio estava a dormir numa cadeira de jardim junto à buganvília roxa, com o bastão encostado ao braço da cadeira, o chapéu de palha sobre o rosto para tapar o sol e as mãos cruzadas sobre o estômago com a tranquilidade de um homem que finalmente deixou de carregar o que carregou durante 38 anos. Aos seus pés, na relva, um saco de conchas de La Flor de Puebla a meio comer, em algum lugar da casa, numa gaveta do quarto dos gêmeos. A manta azul de Matias descansava dobrada junto a um par de meias que já lhe ficavam pequenas. Não a tinha pedido em semanas, não a precisava porque o que procurava naquela manta, o que a manta lhe tinha dado durante 2 anos quando não tinha mais nada, já o tinha encontrado noutro lugar. Tinha-o encontrado no colo de uma mulher que cantava em nahuatl, nos braços de um pai que aprendeu a abri-los, nas mãos enrugadas de um avô que vinha todas as quartas-feiras, na água morna de uma piscininha de cimento pintada de cores com pegadas de 4 pares de mãos. Porque às vezes o homem mais poderoso da casa é o que mais precisa que alguém lhe ensine a coisa mais simples do mundo, que a água, a risada e as mãos molhadas curam o que o dinheiro e o silêncio nunca puderam. Sim,